30 noites, e esse pregador vai falar de forma impactante a esses corações, e muitas almas vão se decidir e vão entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha imaginado isso, mas não é esse tipo de evangelismo que eu quero compartilhar com vocês. Talvez assim, quem sabe um esforço intenso durante algum tempo ali, aquelas palestras, elas feitas por esse especialista, pode até ser que nesse formato, ele consiga alcançar algumas pessoas. Inclusive, as palestras, elas são até direcionadas ao perfil do público que ele está trabalhando, Então você consegue realmente alguns resultados. Mas, queridos, eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho do escrito Evangelismo de Ellen White, que está na página 16, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que Ellen White diz nesse parágrafo. Ela fala assim: estamos agora vivendo as cenas finais da história deste mundo. Tremam os homens com a noção da responsabilidade de conhecer a verdade. São chegadas as cenas finais do mundo. Os que considerarem devidamente estas coisas serão levados a fazer inteira consagração a seu Deus, de tudo quanto possuem e são. Repousa sobre nós a pesada responsabilidade de advertir o mundo quanto ao juízo iminente. De todas as direções, de longe e de perto, ouvem-se os pedidos de auxílio. A igreja inteiramente consagrada ao seu trabalho deve levar a mensagem ao mundo. Queridos, a igreja inteira. Quem faz parte desse grupo? Só ele? Só esse garotinho aqui? Quem faz parte desse grupo, minha gente? Por favor. Somos nós. A igreja inteira, somos nós. Aqui não está falando de um evangelista especialista em pregação. Não está falando. Sabe, nessa tarefa aqui, a igreja precisa investir todos os recursos. Parabéns, viu? Parabéns. É nós mesmo. A igreja precisa investir todos os recursos, queridos. Sabe, em vista da natureza dessa missão, a gente precisa olhar ela à luz do grande conflito. Ver como que está, em que momento nós estamos vivendo, entre o bem e o mal, e esse conflito está engolindo um monte de gente. E o que nós estamos fazendo? É nessa luz que nós vamos olhar essa missão, certo? Essa missão é nossa, é de todos, minha, sua, sabe? Os tempos atuais nos fazem entender que o evangelismo eficaz, o evangelismo que traz resultado, não é mais esse, o qual nós mencionamos, não é. O evangelismo eficaz, queridos, ele tem alcançado resultado através da questão da congruência entre os seus atos e as suas palavras, é o testemunho, sabe, é o estilo de vida compatível com as normas espirituais que estão na Bíblia. Se você vive de acordo com o que a Bíblia diz, e você vive aquilo que você fala, e as pessoas veem isso em você, a melhor pregação são os atos, não são as palavras, é aquilo que você faz, certo? Você vai impactar muito mais as pessoas com o que você faz, não com o que você diz. E se você disser alguma coisa que não é o que você faz, você já está no fogo, entendeu? Queridos, para que isso aconteça, torna-se necessário então você criar pontes, conexões. Como que você vai falar com as pessoas, levar Jesus às pessoas, se você viver isoladamente? Não tem como. A partir de agora, se você entendeu a missão e o convite que Cristo tem para você, você precisa alcançar as pessoas, você precisa se relacionar com as pessoas. Nós não podemos ser um grupo isolado. Vocês sabem o que é um eremita, né? Nós não podemos ser um eremita, alguém que vive isolado, estudando, aprendendo, né? Um estilo de vida, né? Uma alimentação diferenciada, e eu estou virando santo para ir para o céu, e vai para cima do monte. Não é isso. Nós precisamos relacionar com as pessoas, criar vínculo, pontes, tá certo?
O cristão, ele não é um eremita, sabe? Ele não pode viver ausente do mundo. Cristo uma vez afirmou assim: vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos, e todos os que estão ali na casa se beneficiam daquela luz. Não é assim? Mateus 5, 14, 15 tem esse verso. Então, queridos, o cristão, ele não pode jamais se fechar em seu mundo, isolado, e ali durante semana, entra semana, sai semana, a pessoa de repente com um semblante tristonho, acabrunhado, aconteceu alguma coisa que o magoou, aí ele anda triste, cabeça baixa. Problemas nós vamos ter. O que Cristo disse aos discípulos? No mundo tereis o quê? Aflições. Agora nós não podemos nos abater pelas aflições e ficarmos aí. E eu falo isso com vocês morrendo de medo de alguém falar assim: olha quem está falando. Eu tenho fama de ter cara feia, O pessoal diz isso aí, que eu sou muito fechado, cara feio. Quem tem mulher bonita tem que andar de cara feia, irmão, às vezes, a esposa do lado, brincadeira. Mas a gente às vezes tem que trabalhar mesmo a fisionomia do rosto. De repente você tem que ir para frente do espelho. Como é que eu estou hoje? Irmão, já aconteceu de eu sair e voltar e dar uma trabalhada nos músculos do rosto, assim, porque eu senti que estava meio duro mesmo. E a gente vai se adequando, Eu não estou dizendo para você sorrir falsamente, não, No dia do meu casamento, isso aqui ficou doendo, assim, tanto que eu fiquei sorrindo. Não é isso que eu estou dizendo, Aquilo lá é para bater a foto, mas você precisa, botar formosura no rosto, ser simpático, Alguém disse assim: se você é feio, você tem que ter a obrigação de ser simpático, Pelo menos isso, Então você tem que despejar simpatia nas pessoas, quer na universidade, no escritório, no seu trabalho, na sua casa, aonde você for, procure ser simpático com as pessoas. Embora alguns possam aqui, ter uma atitude como essa, dificilmente essas pessoas que andam assim, com a cara fechada, amarrada, triste, vão poder executar essa missão que Jesus deu, de ir pregar o Evangelho, Então esse ide não pode ser carregado por uma pessoa que carrega no seu rosto um monte de problemas. Nós precisamos aprender a viver com alegria, mostrando para as pessoas essa alegria. Então existem estratégias. Quando nós vamos realizar algo, a gente precisa pensar qual é a estratégia que eu vou adotar. Sabe, existem estratégias maravilhosas, mas nós queremos usar uma muito simples, porque se você imaginava que para fazer um grande evangelismo, você precisava ter o dom da palavra, dominar o púlpito, falar bem para as pessoas, você está enganado. Não precisa. Você pode realizar um grande evangelismo pessoal, sabe? Que jeito? Através da sua amizade. Você quer ver? Não vou provocar ciúme na família, não, mas não vou fazer isso, não. É porque eu ia dizer para vocês, de vez em quando eu pedalo com o Anderson, Aí eu ia perguntar para ele quem que é mais chegado dele, o Jader ou eu? Eu não vou fazer essa pergunta para eles, não, senão vai constranger a família. Mas se você quiser ter proximidade com alguém, o que você tem que fazer? Gastar tempo com a pessoa. Você tem que conviver com ela. Você tem que estar com essa pessoa, ouvir dela o que ela tem para te dizer, não é assim? Ouvir, emprestar o seu ombro, estar ali compartilhando com aquela pessoa, Tem que ser assim. E hoje, queridos, olha, eu vou dizer para vocês, as pessoas, elas estão carentes. As pessoas, elas precisam de alguém para ouvi-las. Elas precisam, sabe? Sem paredes, sem máscaras, nada de ficar enganando a pessoa. É você entregar mesmo o tempo para ela e deixar ela se abrir, Então deve aprender, quem não tem o dom de ouvir, deve aprender o dom de ouvir as pessoas. Hoje as pessoas andam tão carentes de falar, que às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa
existe um vocábulo aqui, uma forma de falar que é só dos goianos, né? Quando você está conversando com alguém, você escuta muito isso. A pessoa fala assim: deixa eu falar. É ou não é? Goiano fala ou não fala? Deixa eu falar. Por que é que eles falam deixa eu falar? Porque ninguém deixa falar. Ninguém deixa falar. Então o cara já fala: deixa eu falar, por favor, deixa eu falar. Ou então um fala assim: olha em mim. Eu tenho um amigo aqui, o Saulo. Se você falar com o Saulo, olha nele, viu? Ele não gosta de falar com quem não está olhando nele, não. E muita gente é assim. Você tem que conversar olhando. Como é que você demonstra que é um bom ouvinte? Prestando atenção na pessoa. Então você vai ser um bom ouvinte a partir de agora, um bom amigo. E você com isso vai criar o quê? Criar pontes, ligações. Essas pessoas vão permitir você entrar na vida delas. Queridos, o ritmo da vida moderna, ele toma o tempo da gente. Ele suga o tempo de tal maneira que você não consegue mais relacionar com as pessoas. Você não tem mais tempo para conviver com as pessoas. E quando você faz isso por alguém, a pessoa fica feliz da vida. Ela realmente se torna seu amigo de verdade. Então você vai conversar com as pessoas. Cristo, ele fazia isso. Jesus, ele ficava próximo das pessoas, sabe? Ele gostava de dialogar, trocar ideia, conversar com as pessoas. E ele falava a linguagem que eles entendiam, o assunto que eles estavam acostumados, aquilo que era corriqueiro para aquelas pessoas. E assim Jesus conhecia então as dores das pessoas, sabiam dos problemas que eles estavam passando, sabe? E as suas alegrias, e ele compartilhava tudo isso com aquelas pessoas. Então eu preciso que vocês entendam isso. Vamos conversar com os nossos colegas. Algum tempo atrás eu tentando alcançar um amigo, e eu não sabia o que seria o assunto, né? Às vezes a gente fala de futebol para alcançar um amigo, fala de pescaria, né? E não tinha nada a ver, eu não sabia nem que ele era casado. Mas o assunto que ele precisava conversar era de relacionamento conjugal. Ele estava em conflito com a esposa dele. Quando ele transpareceu que era aquele assunto, aí nós então começamos a conversar e ele ficou muito à vontade. A nossa amizade intensificou de uma forma extraordinária. Sabe, você descobrir qual é o assunto que a pessoa quer falar com você. E você vai conversar. E certamente essas pessoas vão dizer muita coisa. Agora, você precisa se entregar na mão de Deus realmente, para você saber usar isso para o benefício espiritual daquela pessoa. Outra coisa bacana é você participar de refeição com alguém. Eu aceito convites, viu, irmãos? Eu estou disponível. Quem quiser me convidar uma hora aí para ir na casa de vocês. Tem gente que fala assim: o ancião nunca foi na minha casa. Então nós fizemos um voto lá em casa, eu e minha esposa. Eu não sei quantos anos vai levar, mas nós vamos levar todos os irmãos para almoçar lá em casa. A cada sábado a gente vai levar um irmão, uma família. Depois, se você quiser deixar o nome lá, a gente coloca na lista lá. Mas acho que ela pegou com a secretaria da igreja. A gente começou na nossa unidade aqui. Irmãos, almoçar com as pessoas traz um vínculo, quebra o gelo, traz um relacionamento muito bacana. Isso é muito bom. É bom que a igreja pratique isso, que vocês se convidem uns aos outros aí para almoçar em casa, tirar tempo para ter essa convivência. Isso é muito bom. Eu estou falando brincando, mas toda brincadeira tem um fundinho de verdade, Nós estamos aí. Queridos, você tem que ter essa simpatia com as pessoas, em todos os segmentos da sociedade. Não importa no que a pessoa trabalha, no que ela está envolvida. Você não pode pensar somente em pessoas que pensam como você. Você pode encontrar alguém que pensa diferente, mas você precisa entender aquela pessoa e tentar ganhá-la para Jesus. Então você vai descobrir qual é a sua angústia, o seu conflito, o que ela realmente está sofrendo. Você deve imediatamente iniciar a oração por ela. Agora, não faça uma coisa. Talvez você vai chegar e vai falar para a pessoa assim: olha, eu estou orando por você, viu? Já de imediato, assim, não faça isso, porque senão a pessoa vai ter uma sensação de algo chamado proselitismo. O que é isso? Ela vai achar que você está orando por ela para ela converter para a sua igreja, já de imediato. Você quer isso, mas você não vai falar isso para ela de imediato. Você vai dizer para ela
depois que você criar afinidade com aquela pessoa, que você tiver essa liberdade, então você vai dizer para ela: olha, já há algum tempo eu tenho orado por você, para Deus te abençoar e você resolver esse problema. Então é assim que você vai, não faz um primeiro contato: estou já orando por você. Não faça isso, isso não vai ficar bem aos ouvidos de quem não tem costume de ouvir isso, certo? Então olha só, quando houver maior aproximação, você faça isso. Satisfaça-lhes as necessidades, né? Você tem que descobrir quais são as necessidades que a pessoa está passando, né? Sempre que possível, você vai procurar ajudar essa pessoa naquela necessidade que ela está vivendo, na angústia que ela está passando, né? Eu quase morri, mas eu fui companheiro do Anderson, não tinha ninguém para pedalar com ele, e eu fui, né, personal trainer, ele foi meu personal trainer, né? Até o dia que ele achou que eu já estava bom e eu tive que desistir, senão eu morria mesmo, né? Aí eu estou andando agora com o pessoal mais fraco, né? Mas nós temos que ver o que você pode fazer junto com aquela pessoa. Alguns talvez vão ter que pesquisar assuntos que ele nem tinha o hábito de pesquisar, mas ele vai acessar. Como é que Paulo fazia, né? Paulo, ele, lá no verso que nós lemos no início, ele se fez de fraco para... Não era assim? Abram a Bíblia de vocês em São Mateus 9, verso 35. Nós vamos ler do 35 até o... Aqui diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, o evangelismo através da amizade, ele é muito eficaz, ele traz resultado. Uma igreja do tamanho da nossa, é muito complexo você lembrar de todas as pessoas. Eu mesmo já paguei muito mico aqui, chegar para a pessoa e falar assim: oh, tudo bem, como é que vai? Muito prazer. Você é membro, está visitando nossa igreja? Já é membro aqui? Não, já sou membro aqui. Falei: mas aonde? Quanto tempo? Ah, tem uns 2 anos mais ou menos. Falei: oh, rapaz, você me desculpa, mas eu ainda não estou lembrando de você. Eu sento ali em tal lugar, e dá até o endereço onde a pessoa senta. Desse tamanho que está a igreja. Agora imaginem vocês quando a gente passar ali para a igreja nova, 1000 pessoas ali. Pode ser que entre alguém na nossa igreja e saia e ninguém perceba. Pode ser que alguém um dia ouça falar que alguém frequentou a igreja adventista e não é mais adventista, porque a igreja dele era uma igreja fria, frequentou a igreja durante 6 meses e não foi notado. E qual foi essa igreja? A igreja do Pedro Ludovico. Queridos, a nossa igreja, ela é conhecida como uma igreja acolhedora, calorosa, mas se nós não investirmos na amizade, no pequeno grupo, e eu vou dizer por que pequeno grupo, nós não vamos continuar com essa característica. Quando o pastor prega aqui sobre a necessidade de participarmos de um pequeno grupo, eu sei que aqui ainda existem pessoas que não participam, mas queridos, com toda sinceridade, é dentro da pequena comunidade que você encontra o amparo e a amizade sincera de pessoas que te conhecem, sabem quem você é, sabem o dia que você não vem na igreja e por que você não veio. Eles sabem, eles vão ligar para você, eles vão orar por você e vão te dar o apoio que você precisa, porque é muito mais fácil você se conhecer dentro de um grupo menor. Então Ellen White dizia o seguinte, que as grandes conferências, uma pregação como essa aqui, ela pode existir,
mas as reuniões sociais, elas devem existir. Você jamais pode ter uma reunião como esta e não ter uma social, mas você pode ter reunião social e não ter uma como essa daqui. Infelizmente, a nossa igreja, ela mudou a forma de evangelizar. Quando a gente lê aquele livro, Como Reavivar a Igreja do Século 21, talvez alguns de vocês acham que participar de um pequeno grupo é entrar em um projeto novo. Não, não é. Nós estamos, na verdade, resgatando a forma como Jesus ensinou para os discípulos que deveria ser evangelizado. São as igrejas lares. Então, a igreja do PG, que funciona lá na tua igreja, essa é uma igreja real, viva, fervorosa. E você precisa, se ainda não faz parte de uma igreja assim, você precisa entrar numa igreja como essa. E você vai perceber como a sua vida espiritual tomará outro rumo. E nós, ao transferirmos a nossa congregação para aquela igreja ali, só existe um caminho para continuarmos uma igreja militante, trabalhando em prol de salvar almas, de apressar a volta de Jesus. É apenas dessa forma, é nos dividindo em pequenas comunidades. E juntos, quando nós nos reunimos lá no templo, você não vem para se alimentar, mas você vem para compartilhar o poder do Espírito Santo com seus irmãos, amém? Então, quando nós viemos para a igreja, nós vamos vir para cá aquecidos, certo? Já vivendo a esperança da volta de Cristo. Você não pode entregar toda a sua motivação somente para o que você recebe aqui no púlpito, para o que você recebe aqui na igreja. Não, de forma alguma. E olha, eu tenho visto o nosso pastor Vinícius, vezes e mais vezes, se emocionar aqui à frente, porque às vezes ele tem a impressão, e a gente percebe isso, que ele está remando uma canoa enorme contra a correnteza e está segurando às vezes esse remo sozinho. É preciso você acordar, meu querido. Nós não estamos aqui atrás de apenas dinheiro para construir igreja, não. O que vai adiantar nós darmos o nosso dinheiro para levantar esse templo, mas a igreja, ela ser uma igreja fria, uma igreja morna? Não vai adiantar nada. Então nós precisamos que você entregue tudo, você como um todo, para a causa de Deus. E esse é o apelo. E se você achava que não poderia evangelizar, você estava enganado. Através da sua amizade, você pode ganhar muitas pessoas para Jesus. E eu quero finalizar, o tempo já estourou, me desculpem, compartilhando com vocês uma experiência que aconteceu comigo na Serra da Mesa. Quando nós começamos a frequentar aquela região, ali há uma comunidade católica, muito tradicional, e eles na fé deles não aceitam a penetração de outras doutrinas ali, tudo, não aceitam. Quando souberam que a gente era adventista, eu comecei a observar que nas porteiras foram adesivados adesivos assim: sou católico, graças a Deus. Problema. E depois eu vi esse adesivo em carro, em outros lugares, Mas eu e minha esposa escolhemos um casal que era estratégico ali, um casal que detinha a amizade de todos. E nós nos aproximamos desse casal e começamos a fazer amizade com eles. Um casal já idoso, maduro, e conseguimos entrar nas graças deles, Eu vou contar para vocês o que eu cheguei a fazer. Às vezes, irmãos, nós temos que fazer de fraco, para ganhar o fraco, de forte para ganhar o forte. Tem um texto que eu passei por cima dele ali, não passei para os irmãos. Às vezes você tem que fazer como que está sem lei para ganhar o sem lei. E eu então falei com aquele senhor algumas vezes, e nós fomos conquistando a amizade dele, e com pouco tempo ele se sentiu na liberdade de chegar para mim e falar assim: Luiz, nós estamos construindo a nossa capelinha, e eu quero saber se você vai contribuir com a gente aqui para colocar o piso na capela. Eu falei: qual é a cota que cada um de vocês está contribuindo aí? Ele falou: é tanto. Eu falei: então põe uma cota dessa para mim que eu vou contribuir. Se alguém ouvir falar que eu ajudei a construir a capelinha de uma igrejinha católica, é verdade, eu ajudei mesmo. Eu ajudei a colocar um piso lá, Mas olha, irmãos, foi o melhor investimento que eu fiz.
A partir daquele momento, aquele senhor, ele contraiu uma amizade tão forte com a gente, que todas as vezes que nós chegamos na casa dele, ele derrama as lágrimas de alegria, porque nós estamos chegando na casa dele, para vocês terem uma noção. E ele teve que passar alguns dias na cidade. Eu falei para ele: olha, seu Eli e dona Neném, seu Eli e dona Neném, eu falei: o senhor vai estar na cidade, lá eu tenho contatos, eu posso enviar alguém na casa do senhor para estudar a Bíblia? Ele falou: com certeza, você pode mandar, que eu vou receber muito bem, né? Então a amizade, irmãos, ela quebra barreiras, ela quebra. Você entra em lugares que de outra forma você não entraria, tá certo? Então essa experiência foi muito boa. Uma outra vez eu cheguei na casa dele na hora do pôr do sol, e eles estavam abençoando um copo com água, e ele terminou, e eu fiquei lá em pé esperando. Aí ele bebeu a água e falou: você toma? Eu falei: tomo, me dá uma dose aí. Tomei um gole também, né? Sem problema, estou vivo, não aconteceu nada, a água era abençoada lá. Mas, irmãos, nós não precisamos criar confusão com as pessoas. Para quê? Se a pessoa está ali batendo firme, ela é de uma outra doutrina, e fala que você está errado, você não precisa provar que ela está errada. Você faça amizade com ela, e com o tempo ela vai perceber que você é diferente, e Jesus vai falar o coração dela, e ela vai aceitar a mensagem. Essa é a forma. E traz essa pessoa para o seu PG, que se você não tem ainda, você vai fundar a partir de amanhã, com a glória de Deus, e vamos duplicar o número de PGs dessa igreja. Então que Deus abençoe a todos, e nesse momento então nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar mais uma vez, com todo entusiasmo: a todo semelhante meu. Vamos repetir o nosso hino aqui, para deixar bem marcada a nossa entrega ao Senhor nesse momento. (320) A todo semelhante meu, contarei que Deus é amor. O mundo reconhece o bem e Jesus o Redentor. Falarei de Deus e do seu amor, para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. Da eterna graça sem igual, aos perdidos falarei, guiando-os deste mundo mau para os pés do amado Rei. Falarei de Deus e do seu amor, para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. Mais vasto que o imenso mar, é de Deus o grande amor. Por isso proclamá-lo-ei para todo pecador.
o Senhor venha abençoar esta igreja, Senhor, que de forma poderosa, usando, ó Pai, a capacidade de cada um, de alcançar pessoas através das suas amizades, nós possamos multiplicar os salvos deste mundo, Senhor. Que o Senhor use poderosamente esta igreja. Dê-nos, ó Pai, a capacidade de sorrir quando estiver doendo, de perdoar quando estivermos magoados, mas sempre, ó Pai, temos um sorriso a apresentar para alguém que possa ser uma alma que vá se salvar. Abençoa também o projeto de construção dessa igreja, mas não somente o físico, ó Pai, mas também o espiritual, que é a multiplicação em pequenos grupos. Nós entregamos a todos nós em Tuas mãos, Senhor, e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.